O nosso estudo de hoje é a lição 35 do livro Bênção da Paz. Ouçamos também. Depois, erguendo os olhos ao céu, Jesus disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 34. A palavra do Cristo, ao surdo e gago, intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Quantos de nós precisamos hoje consagrar atenção ao divino apelo? Quantos problemas nos cruciam a alma por trancá-la às sendas libertadoras que a experiência oferece? Encerrados quase sempre no poço do eu, nada mais lobrigamos que a sombra das ilusões a que nos fazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. O Senhor nos solicita a descerrar passagens no mundo íntimo a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechadas ao entendimento e ao serviço. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso, imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação, o caminho à hospitalidade. O sol para sustentar o mundo pede horizontes abertos. Diante do enfermo de espírito encarcerado em si próprio, Jesus disse, abre-te. Saibamos acolher a advertência sublime e perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamo-la também. É o grande desafio nosso aqui nesse mundo ainda. A gente sai do ego, do eu, de ficar trancado em cada um de nós, para ouvir do Evangelho de Marcos a voz do Cristo falando, abre-te. E o que seria esse abre-te? A gente fica trancado nas sombras das ilusões, como ele diz aqui para a gente, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. Quando, na verdade, ele está convidando a gente para que a gente possa estar aberto a novas experiências o tempo todo, a novos aprendizados. Então ele vem trazer para a gente hoje, e é claro, isso é muito conveniente e muito necessário nos dias de hoje, em que a gente vê as sombras da depressão tomando conta de tanta gente. O que são as sombras da depressão? Ela está mostrando que a gente está com a energia estagnada ou está investindo a energia no lugar errado. Começa a nos convidar para que a gente abra o livro da vida para outros campos. E aí o Emmanuel vem trazer um manual para a gente. Fala, o Senhor nos solicita de encerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons da espiritualidade nos enriqueçam. Se a gente ficar trancado na mesmice o tempo todo, e a gente tem até inclusive medo do novo, né? Então eu tenho visto, assim, por exemplo, alguns amigos que se trancaram nos seriados de TV, nas séries que estão passando hoje, ficam acompanhando temporadas longas de ficções e muitas vezes de conteúdos que não vão acrescentar muita coisa. Mas quando vai fazer a mesma maratona para alguma coisa que seja edificante, não consegue ter a mesma disposição, a mesma vontade. Então chega a hora que vai ter que ter uma força de vontade para falar o que eu quero. Mesmo que seja uma coisa temperada, eu continue assistindo a temporada, mas agora diminuindo um pouquinho, no meio dessas temporadas eu vou intercalando com algum conteúdo que vai realmente edificar. E quando eu falo edificar, gente, não é somente no conteúdo voltado para o lado religioso, não. Pode ser para o lado científico, pode ser para o lado político, pode ser para alguma coisa que vai trazer conhecimento, mas fora do campo da ficção, fora do campo desses personagens que estão sendo criados, é claro, com muita criatividade e tomando tempo valioso nosso, quando a gente para assistir esses seriados também. Eu sei porque eu também tive a minha época aqui também de ficar assistindo temporadas e gostando muito de alguns seriados de televisão. Hoje eu recebi uma postagem muito interessante de uma pessoa, um desenho, uma charge fictícia, né? Mas uma pessoa caída no chão, como se tivesse para fazer ali uma respiração boca a boca, um serviço de primeiro socorro, e um livro fazendo a massagem
cardiovascular nele, e ele colocando para fora redes sociais, Google, memes, porque está o tempo todo na internet e não está conseguindo ter contato com os livros, a ajuda dos livros. Então ele fala assim, é necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, ao mesmo tempo, sentimento e raciocínio, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechadas ao entendimento e ao serviço. E aí sim, vamos abrir, a partir de agora, o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Gente, muitas das vezes as pessoas estão confundindo quando entram nesse clima de depressão. Eu vou fazer alguma coisa diferente, vou fazer uma viagem, vou descansar um pouco. E quando descansa, retoma todas as atividades exatamente do jeito que estavam fazendo aquela época. O que acontece? Vai voltar tudo de novo, porque não é esse o objetivo. Então ele bota pra gente aqui, ó, não é só isso. É imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, estudar coisas novas. A bolsa também, ó, a beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. A gente vai olhar isso aqui com calma e vai falar, meu Deus, por onde começar? Eu vou dizer para vocês o que alguns amigos mais próximos já sabem, que o ano passado foi o ano que eu experimentei pela primeira vez na minha vida sintomas de depressão, e quando eu senti aquilo, eu falei, peraí, se eu estou sentindo isso é porque alguma coisa não está indo bem. Alguma coisa eu preciso dar uma reforma, eu preciso realmente tomar outro caminho para poder sair dessa vibração toda. Então o que acontece? Eu me abri para novos estudos, mudei radicalmente o meu trabalho, a maneira de trabalhar, dentro do meu trabalho mesmo, né? Mas peguei uma outra função e, né? Às vezes a gente não tem condições de fazer isso de maneira imediata, mas pelo menos a gente inicia o processo, porque isso vai depender muito de cada um de nós. Então a gente começa a tomar novos caminhos, e ele vem falar aqui pra gente, de preferência, a dica de Emmanuel, o coração à bondade, ó, coração, cérebro à compreensão, tá? A existência ao trabalho, o passo ao bem e o verbo à fraternidade. Mas depois ele fala o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. Então o texto fica aí à disposição da gente, é para a gente ler, mastigar, não dá para fazer tudo de uma vez agora, começa a fazer aos pouquinhos, faz um primeiro, faz o outro depois. E Emmanuel, é claro, para poder fechar, como sempre, criando aquelas telas mentais aqui para a gente, querendo exemplificar o que foi dito, ele vem trazer para a gente, ó, o sol para sustentar o mundo pede horizontes abertos. Né? Diante dos enfermos do espírito encarcerado em si próprio, disse Jesus, abre-te. A gente precisa abrir o nosso coração, e o livre-arbítrio que a providência divina dá a cada um de nós é tão sublime que ele permite com que a gente fique fechado o tempo que a gente quiser. Agora, quando começar a doer, ele fala para a gente, ó, aqueles que estiverem aflitos, venham a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. E apresenta naquele momento uma solução para a gente. A solução está aqui, para que a gente comece a buscar o estudo, a bolsa, a beneficência, a cooperação e o caminho à hospitalidade. Se não fizer isso, a gente vai continuar trancado na gente mesmo e, como vem dizendo aqui, né, no texto, o cego e o gago que Jesus estava falando naquele momento, ele dá uma advertência para ele, fala assim, ó, abre-te, sai desse ostracismo, desse caminho que você tomou, de fechado para tudo e para todos. E, gente, isso é sério demais, porque a gente vai conhecer muitas pessoas que estão trancadas sob mil desculpas, argumentos. É a violência urbana. É porque é o medo de uma guerra, é o medo de uma pandemia de novo, a gripe que está chegando. E vai criar o tempo todo exemplos, situações, argumentos para estar se trancando cada mais. Quando a gente fala ostracismo, é fazer igual a ostra faz, né? Ficar fechado nela mesma. E quando, na verdade, o convite que está sendo feito é para que se abra. E para abrir, em primeiro lugar, é bom a gente procurar um ambiente que seja um pouquinho coletivo também, para que a gente possa ter contato com mais pessoas, conversar com mais pessoas, enfim. E procurar observar o que o Emmanuel está trazendo para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.